a administração é a melhor coisa do mundo. Se todo mundo dominasse a administração, todos seriam bem-sucedidos, seriam bons empreendedores, lidariam bem com as finanças pessoais. As empresas, se te dominassem a administração, teriam lucros exorbitantes. E o Estado? O Estado seria uma maravilha, não essa bagunça que vivemos hoje. Bem, esse enunciado ilustra um conceito que perpassa a ideia do senso comum, que a administração é algo neutro, né? Bom para todo mundo, desde que usado corretamente. Para responder a essa perspectiva do senso comum, a nossa pergunta orientadora hoje é: de fato, a administração é neutra? Ela é possível de ser utilizada em vários contextos organizacionais da mesma forma? Para responder essa pergunta, eu gostaria de começar exatamente com uma fala muito presente no senso comum e na grande mídia, né? E que eu ouço também nas disciplinas de administração que eu ministro, a ideia de que o Estado brasileiro ele é ineficiente. Veja essa matéria do site Congresso em Foco. O Estado brasileiro é grande e ineficiente. Como mudar esta realidade? Ou então, o Estado brasileiro ainda é gordo, quebrado e ineficiente, diz Armínio Fraga, que foi o presidente do Banco Central nos governos dos comunistas anteriormente, né? Dizendo isso no auge da pandemia. Para quem é do futuro, não sei se vocês sabiam, claro que vocês sabem, vocês vão consultar a história. 2020 para nós aqui do presente ou do passado para vocês está sendo uma tragédia, né? E a gente está precisando muitas vezes do Estado para lidar com isso. Mas esse Estado ele é gordo, ele é ineficiente, ele é quebrado. Ou então o próprio Instituto Milênio, responsável principalmente pelo alinhamento das perspectivas dos neoliberais, né, como o próprio ministro o atual ministro da Economia, né, nosso garoto de Chicago, que vai dizer o seguinte: o Estado brasileiro é paquidérmico, corporativo, ineficiente. Cara, parece quase um senso que o Estado brasileiro é ineficiente. Porém, talvez seria interessante a gente perguntar para quem? Para quem o Estado brasileiro é ineficiente? Ou seja, quem é o sujeito oculto dessa frase para quem? Para consultar ou para refletirmos sobre essa indagação, já que o nosso objetivo é responder a nossa pergunta inicial, se a administração é neutra ou não, eu gostaria de elucidar essa matéria que eu resgatei ontem, né, que parece um problema. Vejamos o Brasil, um país tranquilo, passivo como o nosso, as pessoas são muito educadas no trânsito, né? É isso que a matéria diz da G1 da Amazonas, né, do estado do Amazonas, diz o seguinte: carros ficam destruídos após acidente de trânsito em avenida que dá acesso à capital, né, Manaus. Analisando essa matéria, um acidente de trânsito grave, né, os carros ficaram destruídos, a gente poderia dizer, olha, isso é um problema para todo mundo, né? As pessoas que sofreram um acidente no carro, puxa, uma tragédia, para os familiares dessas pessoas e conhecidos que devem estar sofrendo com esse acidente, por exemplo, para o sistema de saúde, seja ele público ou privado, que vai ser onerado em virtude desse acidente, para o corpo de bombeiros que terá que fazer o resgate, para a polícia militar que terá que fazer a operação, caso tenha acontecido algum problema ali, mais sério ou não, para as pessoas que estão no trânsito, que vão ficar presas naquele acidente, naquele engarrafamento, dependendo do horário, que pode até atrapalhar o aeroporto, para quem tem que pegar um voo. Ou seja, um acidente desse é ruim para todo mundo, mas talvez não seja ruim para aquele nosso empreendedor individual que está vendendo aguinha de água sem gás ou água gelada no trânsito ali. Talvez não seja tão ruim para os donos das funerárias, dependendo do grau do acidente, que terão novos clientes. E talvez também não seria ruim, principalmente, dependendo do estado da danificação dos carros, para o setor de autopeças, que pode renovar ou consertar essa frota estragada. Então um acidente desse nem sempre é ruim para todo mundo. A gente tem que perguntar, ruim para quem? Esse exemplo pode responder a nossa pergunta sobre o Estado brasileiro, que irá responder a nossa pergunta original, né? Se a administração é neutra ou não. Vamos resgatar então uma matéria agora do auge da pandemia. Bem, essa pandemia está sendo um problema para grande parte dos brasileiros, sem dúvidas, né? Muitos estão vivendo do auxílio emergencial, outros sequer conseguiram acesso ao auxílio, muitos pequenos empresários estão quebrando ou irão quebrar, como o futuro irá mostrar para nós, vocês do futuro devem registrar isso, né? Então quem está ganhando dinheiro nessa tragédia? Bem, tem pessoas ganhando, se tem algumas pessoas perdendo, geralmente tem outras ganhando, e é isso que a gente observa nessa matéria aqui do site Brasil Econômico, do IG, né?
O que aconteceu com as pessoas mais ricas do Brasil? Elas tiveram um acréscimo no seu patrimônio, na somatória dos principais bilionários, de 34 bilhões. Mas como isso, no auge da pandemia, economia estagnada, é porque grande parte desses nossos ilustres empresários também investem no mercado financeiro e fizeram dinheiro com as oscilações das bolsas de valores. Mas meus amigos perderam dinheiro, professor. Muitos perderam muito dinheiro, sim, os seus amigos. Eles não. Né? Por quê, professor? Porque eles são sortudos, eles sabem investir. Não é como seu amigo que não sabe. Bem, essa é uma outra história que a gente pode analisar depois, né, se procede dessa forma, bolsa de valores ou não. Mas esses ricos, além de eles estarem ganhando dinheiro nesse período de pandemia, a gente pode analisar, será que o Estado é tão ineficiente para eles? Vejamos esses dados do imposto de renda do ano de 2019, da G1. Tá? Mostra o quê? Que esses super ricos no Brasil, eles pagam menos impostos que grande parte da população brasileira. Mas por quê? Eles pagam mais impostos, se eles ganham mais, a tributação é maior. Bem, em termos de valor absoluto, sim, mas em termos de valor proporcional àquilo que eles recebem, que eles são tributados, é muito menor do que os pobres. Mas os pobres são isentos de imposto de renda? Sim, são isentos do imposto, mas são tributados no consumo. O que acontece com o nosso sistema tributário? O nosso sistema tributário brasileiro, ele não é progressivo. Ele é progressivo até uma faixa, depois dessa faixa ele volta a ser regressivo. Ou seja, as pessoas que ganham muito dinheiro no país pagam menos imposto. Por dois motivos. O primeiro deles, que há uma grande política de incentivo à isenção de tributos desses grandes bilionários. A começar, por exemplo, a própria isenção de... Isenção não, mas 4 a 6% da tributação sobre herança. Algo que chega a 30%, 40%, 50%, até 70% em muitos outros países do mundo afora. E o segundo motivo, além dos benefícios das isenções que eles possuem em dividendos e tudo mais, esses grandes empresários, o percentual do consumo, da tributação deles é muito menor do que das camadas populares. Então, proporcionalmente, eles pagam menos imposto do que grande parte da população. Professor, mas você está falando, eu quero números, eu quero fatos, eu não vou acreditar nessa sua fala aí e tal. Tudo bem, peguei uma matéria da revista Exame, não sei se é comunista, de vermelho ali o logo dela, mas eu acho que não é comunista não. Essa matéria diz o seguinte, do ano de 2019, se eu não me engano. O Brasil está entre os países que menos cobram imposto de renda do mundo. E aí essa matéria vai comparar o Brasil com os G7. E o que observa, né? Que enquanto no Brasil, em média, as pessoas pagam 32%, aqui no Brasil, as pessoas pagam 32% a menos de imposto do que as pessoas ricas, claro, de outras 7 nações, como, por exemplo, os Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido. Ou seja, isso mostra que a gente tem um processo de tributação que beneficia a esta minoria. Poderíamos perguntar, será que o Estado é ineficiente para essa minoria, né? Já que eles pagam menos imposto do que grande parte da população? Sim, mas a tributação é um caso à parte, né? Então vamos analisar sobre o crédito ofertado para aqueles empreendedores. No caso do BNDES, por exemplo, no governo de 2000, governo dos petistas, né, dos comunistas, o que a gente observa? Essa matéria de 2015 mostra o seguinte, que o BNDES contribuiu muito para as grandes empresas do país, uma vez que o crédito emprestado era quase com juros subsidiados, algo que não acontecia muitas vezes com os pequenos empresários, né? Aí eu pergunto, para um grande empresário que recebeu crédito subsidiado do BNDES, esse Estado brasileiro ele é tão ineficiente assim? Né? E ainda poderíamos questionar, inclusive, mas isso é do passado, professor, isso era da época dos comunistas, isso já acabou, agora a gente tem um novo modelo de governo, governo liberal. Então veja a matéria agora do ano de 2020, o que o Paulo Guedes, né, nosso garoto de Chicago, disse: para salvar o setor das empresas aéreas, o governo será sócio dessas empresas. Bem, eu não sei se até o momento ainda não se tornou sócio. Vocês do futuro sabem, a gente aqui do presente e do passado a gente não sabe ainda. Mas o que o governo está dizendo? Olha, essa mão invisível do Estado, ela é invisível até o momento que essas grandes empresas precisam da gente. E essa mão é acolhedora, pega no colo como uma querida mãe ou como um querido pai, com toda a formalidade. Enfim, o que a gente observa é que será que para essas grandes empresas, esse Estado brasileiro ele é ineficiente? Ele é ineficiente na hora da oferta de crédito, ele é ineficiente na hora de tributação, ele é eficiente na hora de salvar as grandes empresas das crises econômicas? Obviamente a gente vê que para esse grupo o Estado brasileiro ele não é ineficiente. Então a gente deveria perguntar, é ineficiente para quem?
Sem dúvidas, o Estado brasileiro é extremamente ineficiente para grande parte da população brasileira, como 80% dos brasileiros que vivem com até 2 salários mínimos mês, que muitas vezes passam dias, semanas esperando a senha para conseguir o agendamento no Sistema Único de Saúde e que, dependendo do caso ou do caso, gastará um ano ou algum ano e pouco para ter um atendimento que provavelmente o levará em óbito, né? Então esse Estado brasileiro ele não é eficiente. Ele não é eficiente também para o micro e pequeno empreendedor que precisa de crédito e não consegue ter acesso, já que grande parte do sistema financeiro, né, e que também fez muito dinheiro nesses últimos anos, não facilita para esse pequeno. Então a gente tem que perguntar, ineficiente para quem, né? Isso tudo para chegar à nossa pergunta orientadora. A administração, ela é ou não neutra? Estou resgatando o nosso conceito da primeira videoaula, né, que a gente assumiu o seguinte pressuposto. Suponhamos um conceito genérico. A administração é um conjunto de princípios e técnicas, né, conjunto de estratégias e técnicas utilizadas por pessoas e por organizações para alcançar objetivos. A gente está vendo nessa parte introdutória do curso que as organizações podem ser uma empresa privada, uma empresa pública, por exemplo, uma organização do terceiro setor, um empreendimento dito quarto setor, da economia solidária, cooperativas, associações, um empreendimento do quinto setor, ou do Estado paralelo, que funciona muito bem nesse país, né? São contextos organizacionais diferentes que muitas vezes apresentam objetivos diferentes. Por exemplo, o objetivo do Estado não é gerar lucro em tese, né? O objetivo do Estado é atender às demandas da sociedade, né? Diferente de uma grande empresa, que é diferente de uma organização cooperativa, que muitas vezes não visa o lucro, mas às vezes a sobra ou a própria relação de redução de custos na compra, enfim. São contextos diferentes com objetivos diferentes. E a administração, ela não é a mesma para esses contextos, né? Por quê? Porque eu gosto de sugerir, indico para vocês a leitura desse autor aqui. Ele foi um dos maiores sociólogos do Brasil. O Alberto Guerreiro Ramos foi um professor da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo também, e contribuiu muito para a área de administração, porque ele dizia o seguinte: a administração ela não é neutra. E quando alguém diz que a administração é neutra, essa pessoa está sendo ingênua. Ingênua por não enxergar o conjunto de interesses, de valores, de ideologias que perpassam esses objetivos e essas próprias técnicas. Então, somente uma pessoa ingênua para dizer que a administração é neutra, né? E aí a gente pode concluir, né, que, diferente do caso da Suíça, que é considerado um país neutro desde o século XVI, mas principalmente a partir do Tratado de Viena, né, que de neutro também a gente pode se questionar se é tão neutro assim, já que recebe patrimônios do mundo inteiro, uma grande possibilidade de proteção da riqueza até na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Teve a Suíça como esse processo, esse local estratégico, né? Pode ver que, tirando o caso da Suíça, a administração não é neutra, já que ela perpassa um conjunto de valores. E aí, um questionamento para a gente fechar essa nossa videoaula: será que é possível pensar no conjunto de técnicas, já que a gente está falando que a administração não é neutra, será que é possível pensar no conjunto de técnicas utilizadas no setor privado para o contexto público? Será que é possível termos um Estado eficiente utilizando da gestão privada no contexto público? Claro que a gente viu que esse foi o discurso nas eleições do Brasil afora de 2014, principalmente 2018, né? Que muitos empresários bem-sucedidos disseram: vou para o Estado porque eu utilizarei do meu conhecimento. Mas será que esse conhecimento é possível de ressignificação, ou esse conjunto de técnicas criadas, aparentemente neutras, são neutras também? Eu deixo essa questão para vocês aí, vocês podem até colocar como comentários aí no chat desse nosso vídeo, né? Dessa nossa enquete. E termino, claro, dizendo para vocês do futuro aí, boa sorte, porque aqui no presente, no passado de vocês, as coisas não estão lá muito boas, não estamos precisando de uma administração eficiente para lidarmos com esta pandemia. Muito obrigado.